Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa mega revisão, dando continuidade aos nossos bate-papos. A gente conversou ontem, conversamos hoje novamente, voltamos e estamos aqui para dar essa reta final junto com você até a prova. Então, aquela historinha de ninguém solta a mão de ninguém, agora é uma hora que a gente demonstra isso, porque em pleno carnaval, não sei de onde você nos assiste, se você é um aluno aqui que é do nosso maravilhoso Nordeste, possivelmente você vai ter uma tentação um pouco maior. Se você, por exemplo, é do melhor carnaval do mundo aqui de Recife, aí você vai ficar tentado a querer ir brincar carnaval, mas você tem prova domingo, então não pode, não vai ser um carnaval que o seu mundo acabará, então segura a tua onda. Você que é aí da Bahia, que também tem uma forte tradição de carnaval, também vai sentir essa tentação, mas vai continuar estudando. Ah, professor, eu sou da Paraíba, João Pessoa, você ficou tentado a ir para uma praia, para viajar com a família? Não, você tem que ficar em casa estudando. Aí de Natal, de Fortaleza, Maranhão. E se você é de outro lugar do país, por exemplo, Minas Gerais, lá em Ouro Preto, a galera vai brincar um carnaval pro lado de lá. Se você gosta aí dos sambas enredos, São Paulo e Rio de Janeiro, vai se sentir tentado. Vai ter bloquinho de carnaval na minha cidade, professor? Não vai ter bloquinho em canto nenhum. Seu bloquinho de carnaval é aqui com a gente. De novo, reta final para a tua aprovação. Então é melhor brincar carnaval depois do que brincar agora. Em breve você deixa aí tudo pronto na sua casa e faz uma festa temática de comemoração de carnaval. Vê como é muito melhor. Vai ter um gostinho especial. Beleza? E aí vamos junto, vamos nessa. Bora estudar, bora revisar. Você já estudou e agora é só alinhamento. É só teste final. É só aquela lembrança, é só aquele bate-papo para mais um treino para você chegar lá seguro na hora da prova. É nóis, estamos juntos, material na tela, meu diretor, para eu já puxar, tá certo? Trouxe aqui alguns exemplos práticos para trabalhar com cara de FGV, questão de FGV, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou trazer aqui alguns pontos que não estão aqui, mas que a gente vai lembrando de possíveis assuntos que podem ser trabalhados para vocês como teses defensivas. E aí, vamos lá. Quando vinha para cá, para o estúdio do juiz, me lembrei de a possibilidade de um seguinte enunciado, de uma seguinte questão. Qual, professor? Imagine cenário hipotético, em que você tem João e Maria. João e Maria são cônjuges, beleza? Beleza. Então, enquanto casados, João, num determinado dia, e aí, para haver aí uma pequena provocação carnavalesca, João desejando ir brincar num determinado bloco do seu bairro, que tem uma tradição aí já de 60 anos de existência, tá? Queria dinheiro, mas estava um pouco liso. E aí o que é que ele faz? Sabendo que Maria tem R$200 em sua bolsa, João vai lá e subtrai R$150. E aí, vamos lá. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. E ainda com abuso de confiança, tá? Aí você tem o crime de furto, Tem. Qualificado, temos. Beleza, Renato. E aí, a questão lhe provoca, porque Maria, sentindo-se, prejudicada, evidentemente, vai numa delegacia e aí ela lembra que pelo fato deles serem um casal, ela estaria amparada pela lei Maria da Penha, porque isso configuraria uma hipótese de violência patrimonial. Dito isto, ao chegar na delegacia especializada de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela recebe a informação de que
O que João fez, a priori, não geraria uma resposta estatal definitiva para fins de condenação. Ou ainda, vamos seguir um outro caminho. Na delegacia, Maria é ouvida, e aí o delegado de polícia ou delegada, né, conclui pelo indiciamento de João e o Ministério Público, depois que o inquérito é concluído, segue ao juízo competente. O juízo competente deixa disponível ao titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público. O Ministério Público decide promover a denúncia. Pasmem, excelência, o juízo recebe e aí, recebida a denúncia, abre-se prazo para a resposta à acusação. Beleza? Beleza. Dito isto, vem a pergunta. Qual seria a tese de defesa cabível para o caso de João? Pois bem, estabelecido aqui, né, o cenário de um possível caso prático, o que é que você tem que atentar e o que é que você tem que lembrar? No Código Penal, deixa eu apagar isso aqui que não ficou muito legal. No Código Penal, lá no finalzinho dos crimes contra o patrimônio, que começa com o furto, artigo 155, e vai até o 180, que é a receptação. Depois do 180, do artigo 181 ao 183, as disposições finais do capítulo terão escusas relativas e escusas absolutórias. E, dentro do contexto aqui desses dispositivos, tá, há para João o argumento de defesa. Qual seria o argumento de defesa? A ideia de que, no caso, durante a constância da relação conjugal, se o crime contra o patrimônio é sem violência ou grave ameaça, João é isento de qualquer reprimenda penal. Aí você vai dizer assim, professor, mas a Lei Maria da Penha tem algumas vedações que trariam obstáculos a uma resposta estatal no caso de um comportamento como esse. Pois é, a Lei Maria da Penha tem observação clara no artigo 41 para a não aplicação dos institutos da Lei 99 de 95, que é a lei que rege os juizados especiais cíveis e criminais. E no que diz respeito, portanto, a questões envolvendo crimes, as vedações, a Lei 99 de 95, vedariam a aplicação, por exemplo, tá, do que tem lá da composição civil de danos, né, artigo 74, da transação penal, do artigo 76, da suspensão condicional do processo, do artigo 89. Então, há vedações para esses institutos e outros correlacionados. O que está no artigo 88, por exemplo, de uma lesão corporal leve ou culposa ser condicionada à representação, o que nos leva às súmulas 536, 542, 588, 589 e súmula 600 do STJ. Elas fazem menção a assuntos diversos, mas nenhum desses tópicos, seja na Lei Maria da Penha, ou seja nas súmulas que eu citei, né, em outras decisões que versam sobre tópicos diversos, vão falar sobre a vedação do que está disposto aqui no Código Penal. Tranquilo? Então, é um argumento de defesa? É um argumento de defesa. Cabível? Sim. Me lembrei desse. Tranquilo? E agora me veio à mente, e aí é uma pílula rápida, depois eu vou trazer outros como esses, para além dos exemplos que estão aqui, certo? E aí eu vou apagar o que está aqui para desenvolver uma outra ideia.
Espero que você tenha capturado aqui, né, uma possível tese de defesa numa questão elaborada nesse sentido, certo? Ô professor, o livramento condicional lá do artigo 83 do Código Penal, que é aquele instituto que o indivíduo, quando começa a cumprir pena, ou seja, ele foi condenado, inicia o cumprimento de pena, no início de cumprimento de pena, depois de cumprido metade, 1/3 ou 2/3 de pena, ele pode usufruir do livramento condicional, não pode? Pode. A Lei Maria da Penha veda a aplicação desse instituto? Não. Então, é possível também. Beleza? Então, se liga nesses detalhes. Joia? Vou apagar o que está aqui no material. Professor, fica tranquilo que só são aqui pequenas anotações, tá? Falei até um pouco mais devagar para dar tempo de você os apontamentos. Se não, tira um print aí da tela e anota depois. Printar quando, professor? Agora. Massa? E aí, vamos lá. Deixa eu apagar. Outra situação. João, novamente, hipoteticamente falando, ele é empresário. Beleza? Beleza, Renato? Nessa de ser empresário, ele tem obrigações tributárias. Ok. E aí, existe sempre uma ideia, quando se fala de obrigações, de uma obrigação principal e da obrigação acessória. Então, por exemplo, para pagar imposto de renda, você, enquanto pessoa física, se entrar na faixa que precisa declarar, a declaração é uma obrigação acessória para dar, né, a informação à Receita para que ela possa, se for o caso, arrecadar de você, né, a margem de tributo cabível à sua faixa de, né, de aferição de receita, ou seja, do quanto você tem aí de receita aferida ao longo do último exercício fiscal. Não é aula de tributário, mas tem a ver com o tópico que eu vou falar. Fica tranquilo e aí acompanha que a gente chega lá no ponto que eu quero. E aí, esse empresário João, ele, na obrigação acessória, ele, vou botar entre aspas, falta com a verdade para com a Receita Federal. Beleza? Beleza. Só que esse faltar com a verdade, senhores e senhoritas, é repassar informação incorreta com a finalidade de não pagar o tributo adequado. Aí, isso pode nos remeter, tá, à ideia da Lei 8.137 de 90. Crimes contra a ordem tributária. Tranquilo? Beleza. Dito isto, vamos supor que a Receita Federal convoque João para corrigir este pequeno engano e equívoco, tá? E aí diz, João, seguinte, tu tá me devendo, tu devia ter arrecadado X, mas tu só me pagou X pela metade. Então tá faltando a outra metade. Beleza? Beleza. Dito isto, a gente está falando da resolução desse problema na seara administrativa. Então, somente encerrado e quando encerrado o procedimento administrativo para, sem qualquer dúvida, tenha instituído, né, o crédito tributário equivalente aqui a essa metade que ele não pagou ao Estado, quando estiver constituído definitivamente o crédito tributário, é que o MP pode, por exemplo, acusar João de sonegador fiscal e possivelmente mover uma ação penal a respeito da conduta dele. E é isso o argumento, né, para a constituição do crime de natureza material é a súmula vinculante número 24,
Se é vinculante, STF. Então, se a questão disser, né, que o Ministério Público, ao verificar a conduta de João, denuncia ele com base no artigo 1º, e aí escolhe lá um dos incisos do artigo 1º, para se amoldar melhor a conduta aqui de João, como argumento, né, o que ele fez, ainda que, professor, e o falso que possivelmente ele praticou nas declarações, nos documentos prestados? Bom, se a finalidade era só negação fiscal, então o falso ele se exaure dentro, tá certo? Então crime meio, crime fim, né? Ou, a depender do tipo de conduta, pode ser que você tenha concurso material, depende, mas não vamos esquentar a cabeça com isso agora. Vamos olhar para esse argumento. Então, se o Ministério Público denunciasse, aí você poderia falar sobre a inépcia da denúncia, em razão de não haver ainda um fato materialmente típico, ou seja, não tem ainda o crédito constituído para dar materialidade delitiva, portanto, a denúncia ela tem que ser rejeitada. O argumento está na súmula vinculante, número 24, do STF. Beleza? Beleza, professor. Entendi. Printa a tela, porque eu vou apagar e vou falar agora sobre outro ponto. Massa? Printei a tela, professor. Júnior até aumentou para ficar mais fácil para você. Massa? Beleza. Vou apagar. E vamos agora para uma outra hipótese. Tranquilo? Qual é a hipótese, professor? Já que eu falei de materialidade, tá? Vamos colocar aqui João de novo. E aí, vamos supor que João, numa blitz, ele é parado. Beleza? Beleza. E com o João é encontrado um saco de... Quantos quilos, Beto? 200 quilos. Peraí, pô, vamos devagar, Beto. 47 quilos, Beto disse aqui. Então, vamos lá. Um saco de 47 quilos, certo? De um determinado pó branco. E aí, a polícia encaminha João preso em flagrante delito, supostamente pela prática do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, como tráfico, pena de reclusão de 5 a 15 anos, né? Sem contar a pena de multa de 500 a 1.500 dias multa, beleza? Beleza. Só que aí, senhores e senhoritas, se João é preso em flagrante, precisamos, né, lembrar que ele será, e como foi, né, aqui neste caso, capturado, conduzido e apresentado à autoridade competente. Formalidades de delegacia, artigo 304 ao 306 são os nossos principais objetos de preocupação. Ok. Professor, tem que rolar a audiência de custódia. Ok. Para verificar a legalidade dessa prisão. Alguém pode ser preso se não em flagrante delito ou com mandado do juízo competente? Resposta não. Constituição Federal e a legislação processual penal vigente não permite que isso aconteça. Dito isto, senhores e senhoritas, na audiência de custódia, né, o juiz vai perguntar: senhor João, que saco é esse que foi encontrado com o senhor de 47 quilos de um pó branco? Aí João vai dizer que é creatina, que ele comprou porque ele é, né, praticante de esporte e a alta quantidade é para ele revender para os amigos do bairro por um preço acessível, já que ele também comprou por um preço acessível. E aí o juízo competente necessita, para a determinação da convalidação desse flagrante e possivelmente, se provocado for pelo Ministério Público,
para a conversão desse flagrante para um possível pedido de prisão preventiva, hipoteticamente falando, certo? Precisa que exista a verificação da materialidade delitiva, ou seja, se esse pó branco, por quê? Se houve um suposto flagrante, porque ele transportava, trazia consigo, né, uma substância em desacordo com o decreto ou regulamento ou contrário à lei, e aí, se esse pó branco supostamente era algo proibido ou constando na portaria 344/98 da Anvisa, que era uma substância proibida, eu preciso constatar isso. Então eu preciso periciar esse pó branco. E eu preciso de um laudo de constatação. Artigo 50 da Lei de Drogas. Senhores e senhoritas, esta mesma já aqui escrita e enumerada para vocês. Esse laudo de constatação, ele servirá inicialmente para a materialização, para dizer que, seu João, assim, o senhor está dizendo que é creatina, mas o laudo de constatação diz que não é. Está dizendo que é cocaína, né? E numa grande quantidade. Dito isto, senhor João, pelo laudo de constatação, o flagrante ele é legal, certo? E agora a gente vai analisar as outras circunstâncias. Beleza? Então, para a formação da materialidade, né, eu preciso desse laudo de constatação. Renato, e se a questão disser que a audiência de custódia foi realizada sem a juntada do laudo de constatação, portanto, sem a respectiva constatação da materialidade, por quê? Para poder falar de transporte ilegal de drogas, de porte ilegal da droga, você teria que dizer que aquele pó era uma droga. Se não tem a prova disso, né, o elemento material que vai constar, a gente não tem justa causa, indício suficiente de autoria e materialidade delitiva para dizer que ele estava em flagrante delito. Então, não havendo laudo de constatação, a gente macula essa flagrante, a gente não tem, tá certo, o porquê prender João. Mas, Renato, esse laudo de constatação, se ele fosse apresentado, como eu disse, validaria, né, a atuação policial, certo? E, professor, esse laudo de constatação, ele é válido até que momento? Ele é válido até a audiência de instrução e julgamento. Porque após ou até a audiência de instrução e julgamento, para sentenciar, o juiz precisa lá, que também está no artigo 50, do laudo definitivo, tá? Então, precisam ser elaborados para a conclusão da persecução penal 2 laudos. No início, laudo de constatação. Para a audiência de instrução e julgamento, para a posterior sentença, você teria que ter o laudo definitivo. Beleza? Argumentos que você vai encontrar no seu vadimeco, Lei de Drogas, artigo 50. Se por um acaso, né, se aborde alguma questão nesse sentido. Tranquilo, meu povo? É nóis. Portanto, né, aumenta aí a tela para a galera printar. Meu patrão, por favor, dá um print na tela para suas anotações, caso você queira. Tranquilo, meu povo? Tela printada, 1, 2, 3. Massa. Diminui aí, vou apagar. Aliás, já vou passar para o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Breno, 19 anos, no dia 3 de novembro de 2017, quando estava em uma festa que era proibida a entrada de menores de 18 anos. Ok. Conheceu Carlos. Após ingerir em grande quantidade de bebida alcoólica, Breno conta para Carlos que estava portando uma arma de fogo e que tinha a intenção de subtrair o dinheiro da loja de conveniência de um posto de gasolina. Carlos concorda de imediato com um plano delitivo, desde que ficasse com metade dos bens subtraídos. Veja que duplinha dinâmica muito massa, né? Ou seja, né, Beavis e Butthead, um desenho que tinha lá na década de 90, juntou-se a essa dupla dinâmica para fazer besteira. Mas lembre-se, Breno, 19 anos de idade, numa festa que era proibida a entrada para menores de 18. A informação e a frase não está aqui à toa.
dá a idade do primeiro personagem da história e diz que a festa era proibida a entrada de menores de 18 anos. E temos o segundo personagem. Então os dois vão atuar em conjunto. Beleza? Beleza. A dupla então comparece ao local, anuncia o assalto para o único funcionário presente e no exato momento que abriram o caixa onde era guardado o dinheiro, são abordados por policiais militares, que encaminham a dupla para a delegacia. Em sede policial, foi constatado que Carlos era adolescente, 16 anos, e que tinha se valido de documento falso para ingressar na festa que conheceu Breno. A arma de fogo foi apreendida e devidamente periciada, sendo identificado que estava municiada e que era capaz de efetuar disparos. Beleza, a informação não está aqui de graça. Houve ainda a juntada da folha de antecedentes criminais de Breno, onde constava a existência de 3 inquéritos policiais em que figurava como indiciado em investigações relacionadas a crimes patrimoniais. Então, inquérito em andamento é uma coisa, processo com trânsito em julgado é outra. Além de 5 ações penais em curso. Então, também perceba aqui que ao colocar em curso, eu estou dizendo que não concluído. Então, inquérito, tá? E ações penais em curso. 2 delas condenadas, né? Aí houve em primeira instância pela suposta prática de crime de roubo majorado e nenhuma delas com trânsito em julgado. Então, temos aqui a informação crucial, que é em nenhuma delas havendo trânsito em julgado. Beleza, meu povo? Vamos lá. O que é que a questão está trazendo para a gente? A questão está trazendo Breno, mais de 18 anos. Carlos, menos de 18 anos. Ok. Se Breno convida Carlos para que juntos pratiquem infração penal, Breno já está praticando o artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Ok. Só que aí, vírgula. Porém, contudo, entretanto, todavia, 3 pontinhos, temos aqui a ideia do artigo 20 do Código Penal, que é o erro de tipo essencial. Ou seja, vamos lá. Realidade versus ficção. Aí, interrogação, porque você deve estar dizendo como assim, Renato? E agora vamos para a explicação. Seguinte é 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Vê só. Quando a realidade que te cerca te leva a uma situação de engano, na qual, né, você atuaria de tal forma como qualquer outra pessoa de inteligência média e comum, em que você achou que a realidade era uma, mas na verdade era outra, tá? Você está agindo de acordo com uma realidade que só diz respeito ou que só funciona ou que só existe dentro da sua cabecinha. Então, para Breno, Carlos tinha 18 anos de idade. Por quê? Porque Breno estava numa festa que era proibida a entrada de menores. E Carlos, não foi citado na questão, para todos os efeitos, estava com um documento de identidade falso. Então, para Breno, Carlos tinha 18 anos de idade. Então, ao convidar Carlos para praticar o assalto junto, né, Breno achou apenas que praticariam um roubo, que não haveria, para além do crime de roubo, que ambos vão responder, só que, claro, cada um dentro da sua respectiva justiça. Como assim, Renato? Joga o material na tela aí de volta, meu diretor. Breno, justiça comum, maior de idade. Carlos, vara da infância e juventude. Ok? Então, você vai ter aqui, né, um desmembramento e cada um vai atuar. Então, você vai ter, né, uma vara que vai aplicar a Carlos, né, as regras contidas a partir do artigo 103 do ECA.
relacionado ao ato infracional. Quanto ao artigo 244, um argumento defensivo ele estava numa situação de erro. E esta situação de erro, aí você vai dizer, professor, mas analisando o que tem no parágrafo 1º do artigo 20, né, ele vai olhar para o indivíduo e vai dizer o seguinte, o erro, ele pode ser desculpável ou indesculpável, ou seja, excusável ou inexcusável. Ou seja, o Código Penal vai te dar uma colher de chá ou não vai te dar uma colher de chá. Em que sentido? O Código Penal olha para você e diz assim, a gente tem que guardar prudência do nosso agir, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. Tá? Então, no contexto, se eu vou exigir a atenção de vocês, né, e o Código Penal, então é o seguinte, eu posso dizer que não houve dolo na sua conduta. Mas por cobrar de você aquilo que eu vou cobrar de qualquer um, que é uma prudência no teu agir, se o tipo penal existir na modalidade culposa, eu posso punir você culposamente. Agora, se o erro, a situação que você estava, qualquer pessoa, ainda que atuando com prudência, atuaria de forma enganada, porque a realidade se apresentaria de outra forma, ou seja, qualquer pessoa se enganaria nesse contexto, tá? Sendo, portanto, um erro absolutamente excusável, eu posso até excluir o dolo também, excluindo a conduta. Mas, vamos lá, vamos levar em consideração que eu excluí o dolo, caindo ou recaindo a modalidade culposa. Só que aí vem a questão. O 244 só está previsto dolosamente. Não havendo, portanto, modalidade culposa, então o argumento defensivo em razão de Breno era ou seria retirar dele a tipificação da conduta do artigo 244. Primeiro ponto. Tá? No mais, certo? Qualquer coisa que negativamente quisesse ser sobrepesado em razão dos inquéritos policiais e processos em andamentos é um outro ponto de alerta, certo? Mas a gente já pintou esse panorama inicial. Vamos continuar. Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público solicitou que fossem realizadas diligências destinadas à obtenção de filmagem do estabelecimento onde os fatos teriam ocorrido, razão pela qual houve relaxamento da prisão de Breno. Ok, avançamos na história. Após a conclusão das diligências, sendo acostado ao procedimento a filmagem que confirmava a autoria delitiva de Breno em 5 de junho de 2019. Breno foi denunciado pelo Ministério Público perante a primeira vara criminal da comarca de Florianópolis, Santa Catarina, órgão competente, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 e o parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal e do artigo 244 da Lei 8.069 de 90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Então, temos aqui o que a gente já achou que por esses dados, o caminho da questão seria esse, certo? Beleza. Após regular processamento, durante a audiência de instrução e julgamento, e aí vamos lá. Renato, se a gente quiser estabelecer uma linha temporal, tivemos o crime, né? Tivemos a prisão em flagrante, ok? Ok. Passamos disso, tivemos a denúncia, beleza, né? Em seguida, já a questão já vai para a próxima etapa, já dizendo para a gente que teve audiência de instrução e julgamento. Beleza, avancemos. O magistrado optou por perguntar diretamente para as testemunhas de acusação e de defesa, não oportunizando manifestação das partes. Então, temos problemas aqui de nulidades na audiência, ok? Vamos lá. Tendo a defesa demonstrado seu inconformismo com a conduta. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, destacando que ficou muito assustada porque Breno e Carlos eram altos e fortes, parecendo jovens de aproximadamente 25 anos de idade. Além de destacar que havia cerca de R$5.000 no estabelecimento, no caixa do estabelecimento, que seriam subtraídos se não houvesse intervenção policial. O réu, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. Algo de errado em permanecer em silêncio? De forma nenhuma. Mas vamos lá. Outro ponto que a gente precisa lembrar,
Breno, 19 anos de idade. Por que precisa lembrar disso, professor? Para possibilidade de atenuante. 21 anos de idade, tá certo? Então, ele praticou o crime com menos de 21 anos de idade, ele tem direito a um atenuante. Tranquilo? Artigo 65 lá do Código Penal. Joia. Para além desses pontos aqui, então, temos nulidades na audiência de instrução e julgamento, certo? Deixa eu ver se a questão continua. Tem, né? Continuamos aqui com o enunciado. Vamos lá. Então, deixa eu refazer aqui a linha do tempo. Temos o crime, ok. Temos a prisão em flagrante, ok. Temos a denúncia, ok. Temos a audiência de instrução e julgamento, sem esquecer de nulidades que já apontamos. Joia? Vamos lá. Após a apresentação de manifestação derradeira das partes, ou seja, manifestação derradeira, né, alegações finais. Foi proferida a sentença condenatória nos termos da denúncia, conforme requerido pelo Ministério Público. Então, temos sentença. Que, nesse caso, é penal, evidentemente, condenatória. Beleza. Na primeira fase, fixou o magistrado a pena base nos crimes de roubo e corrupção de menores acima do mínimo legal, em razão da personalidade do réu, que seria voltada para a prática de crimes conforme indicava sua folha de antecedentes criminais, restando a pena do roubo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, e da corrupção de 1 ano e 2 meses de reclusão. Vamos lá. Professor, identifico erros. Eu também, né? Quais seriam os erros, professor? Só para a gente caminhar na mesma página. Vamos nessa? Primeira coisa é ter condenado por corrupção de menores. A gente já descaracterizou e tem argumento defensivo em razão a isso. Beleza? Beleza. Para além disso, usou personalidade do réu, voltada para a prática de crimes. Como argumento, evidentemente, foi utilizado aqueles inquéritos em andamento e os processos também em andamento. Beleza? Beleza. Dito isto, continuamos. Na segunda fase da dosimetria da pena, não foram reconhecidos nem agravantes e atenuantes. Falamos da atenuante genérica da idade, menos de 21 anos. Na terceira fase, a pena base do crime de corrupção de menores foi confirmada como definitiva, enquanto a pena de roubo foi aumentada em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo, mediante as previsões da Lei 13.654 de 2018, que vigorava à época, restando a pena definitiva de roubo de 7 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, já que não foram reconhecidos causas de diminuição de pena. O regime inicial fixado foi fechado. Temos outro problema. Qual o problema, professor? Artigo 33 do Código Penal estabelece que para ser o regime fechado, o regime inicial, a pena tem que ser maior que 8 anos, mais que 8 anos. Beleza? Beleza. Razão pela qual, em razão da pena final de 8 anos e 8 meses de reclusão e multa. Ah, então beleza. Perdão, ele continua aqui e dá o gabarito final porque ele soma a pena de roubo com essa pena aqui de 1 ano e 2 meses. Então tá certo. Então beleza. Então, regime inicial tá aí. O Ministério Público, intimado da sentença, manteve-se inerte. Então, se é uma sentença penal condenatória e você está insatisfeito e deseja reformar, desconstituir essa sentença, qual é o próximo passo cabível? Apelação. Artigo 593 do Código Penal. E, neste caso, inciso 1. Certo? Então, e combinado, né, se fosse o caso, com o artigo 600, em razão da questão do prazo de juntada das razões. Beleza? Beleza. Ministério Público, intimado da sentença, manteve-se inerte. Você, como advogado de Breno, é intimado no dia 3 de dezembro de 2019, terça-feira, sendo o dia seguinte, dia útil. Tá?
em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Aí, lembrando para você a questão da contabilização de prazo processual penal. Como assim, Renato? Você sabe que prazo processual penal, tá certo? Você já inicia a contabilização no dia seguinte, né? No prazo penal, no Código Penal, o dia de início já entra para o cômputo, né? O prazo processual, o dia seguinte, como a gente conta corriqueiramente as coisas do nosso dia a dia, né? Quando você diz daqui a 5 dias, aí o primeiro dia você conta a partir de amanhã, por exemplo, tá? Desde que seja dia útil. Lembrando a vocês que se você é intimado na sexta-feira, o primeiro dia para início de cômputo do prazo é a segunda-feira, beleza? Então, não esquece disso, por favor. Vamos lá. Renato, temos uma apelação. E as teses de defesa? Vamos bater novamente alguns pontos? Vamos lá. Crime de corrupção de menores, absolvição por atipicidade da conduta, artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Aí o argumento processual, para onde encaixa o pedido de absolvição, tá certo? Então, neste caso, a gente tem a ideia, né, do erro, certo? Então, nesse contexto aqui, tá? A informação, a ideia na cabeça de Breno, né, ele não tinha conhecimento da idade, então é elementar sobre o crime referente à idade, né, ocorrendo o erro de tipo, afastando, neste caso, né, o dolo e a culpa, dentro do contexto que qualquer outra pessoa se enganaria, né? Após o requerimento de absolvição, né, por um dos delitos, cabe enfrentar a pena aplicada pelo magistrado, tá certo? E aí, redução de pena, né, em razão dos crimes de roubo e corrupção, no mínimo legal, tendo em vista que os inquéritos policiais e as penas em curso não podem justificar o reconhecimento de qualquer circunstância desfavorável, súmula 444 do STJ, ou seja, o que a gente viu lá do inquérito policial, né, e dos processos em andamento, novamente, estão em andamento. E em razão do indúbio pro réu, certo? Você não pode considerar ele reincidente, né, ou culpado de absolutamente nada para sobrepesar contra ele esse argumento. Continuando, tá? Lembra que a gente falou sobre a ideia contida no artigo 65 de que se o crime foi cometido enquanto ele tinha menos de 21 anos de idade, neste caso, este tipo de crime ainda abraça-se com, né, com esse tipo de previsão, tá? Então, teríamos essa possibilidade. Ainda na terceira fase, em relação ao crime de roubo, tá? Vamos lá. O enunciado deixa claro que o crime ocorreu em 2017, tranquilo? Só que em 2018 foi editada uma lei e nesse caso, tá, houve um aumento da majorante. A majorante antes era de 1/3 à metade, passou a ser 2/3. Então, nesse caso, você tem lei mais grave. Lei mais grave é dali para frente, ela não retroage. Então você teria o argumento da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Então a novatio legis impégios não retroage. Ela só retroage se ela for benéfica. No caso, não é. Então você pediria a desconsideração dessa causa de aumento de 2/3 para aplicar o vigente à época. Certo? Então, mais um argumento, mais uma tese defensiva. Lembrando, não esqueça, tá? Lei nova, se ela é benéfica, retroage. Lei nova, maléfica, mais grave, é daquele ponto para frente. Ou professor, e aí vamos lá, hipoteticamente falando, supondo que temos um crime permanente, e supondo que Breno e Carlos houvessem tomado de assalto e colocado num cárcere para obter vantagem econômica uma moça, vou chamar ela de Carla. Faltou criatividade para outro nome agora. E aí vamos lá. E aí, hipoteticamente falando, vamos supor que quando, aqui temos o artigo 159 do Código Penal,
Eles realizaram essa conduta. Carlos, 17 anos de idade. Breno, 19, tá? A data, hipoteticamente falando, 2/4/2025. Em 3 de agosto de 2025, o cativeiro é quebrado e Carla é resgatada. Porém, contudo, entretanto, todavia, aqui em 17 de maio de 2025, lei nova, então, lei nova, novatio legis, lei nova, estabeleceu duas coisas. Primeira coisa, estabeleceu uma pena maior. Então, pena mais grave para o crime de extorsão mediante sequestro que ultrapassa aí 24 horas. Beleza? Beleza. Além disso, em julho, no dia 8/7, Carlos fez 18 anos. E aí vem a questão. Lei nova, pós-fato. Certo? Beleza. Pós-fato. Tá? E a maioridade de Carlos. Neste caso, em 3 de agosto de 2025, Carlos poderia ser conduzido, apresentado e passar pelos mesmos trâmites que Breno? Resposta, sim. Pois o crime permanente, a sua ação, ela se protrai, ela se prolonga no tempo. Então, ela está em execução. E se a teoria da atividade que rege, né, a ideia do tempo do crime, o crime estava em atividade. Então, ele praticara o crime com 18 anos. Então, vai responder como maior de idade. Para além disso, Renato, aplicará-se a pena da conduta que fora iniciada em 2 de abril de 2025 ou com a lei nova, em que a pena ficou mais pesada em 3 de agosto de 2025, já que ela entrou em vigor em 17 de maio de 2025. Aplicará-se a lei mais grave, súmula 711 do STF, tá? Então, não esquece, né, dessa possibilidade que pode existir. Tranquilo? Vamos lá. Então, senhores e senhoritas, a gente trabalhou os principais pontos, no caso aqui, de Breno. Massa? Então, Breno e Carlos, os pontos que você teria que argumentar foram esses que a gente perpassou. Tranquilo? E aí fiz ainda uma observação, lembrando da ideia do crime permanente. Joia? Vamos lá. Próxima questão. Em uma pequena cidade do interior do Amazonas, uma virose se espalha entre os adolescentes locais, gerando diversos casos de jovem com febre, vômito e infecções. Considerando a dificuldade de acesso à cidade, que dependia de viagem de barco, e a inexistência de profissionais de medicina no local, os pais dos adolescentes procuram Jorge, 22 anos, Jorge, portanto é procurado, estudante de odontologia, para auxílio. Ou seja, o rapaz está estudando, curso da área de saúde, beleza. Verificando o estado de desidratação dos adolescentes e a urgência da situação. Então veja, vamos lá. Vamos pegar palavras e termos-chave, certo? Pequena cidade, certo? Você tem uma virose que se espalha, ou seja, é uma causa, ou um perigo que não tem origem de um comportamento humano direto, ok? Beleza. E aí, dificuldade de acesso à cidade, certo? Dependia de viagem de barco e não tinham profissionais de medicina no local. Então, estamos pegando os elementos aí. Jorge, estudante da área de saúde, ok? Foi procurado. E aí, nesse caso, dada a urgência, Jorge, que sempre gostara de ler livros de medicina, realiza o atendimento e indica os remédios e os tratamentos que deveriam ser realizados.
Os adolescentes ficaram curados após o atendimento, aspas, médico de Jorge. E, em razão disso, passaram a ser constantes os atendimentos por ele realizados em casos urgentes. Aí a questão reforça, em casos urgentes. E aí, ela te dá agora a cereja do bolo, o enunciado. Qual é a cereja do bolo que entrega, Renato? Com perigo atual à vida e à saúde das pessoas da cidade, mas que não tinham qualquer vínculo com a virose anterior. Beleza? Então, tá te dando elementos e frases e palavras que estão em dispositivo próprio do Código Penal, que já vai te apontar para o argumento da ideia do estado de necessidade. Beleza? Vamos continuar. Descobertos os fatos, verificado que foram realizados 10 atendimentos diferentes ao longo de um ano, o Ministério Público denunciou Jorge como incurso nas sanções penais do artigo 282 do Código Penal, por 10 vezes. Certo? Então, temos aqui o crime do exercício ilegal da medicina, né, arte dentária ou farmacologia, certo? Em continuidade delitiva. Então, o MP está pegando 282, está colocando o primeiro conectado ao último, certo? Então, o primeiro crime conectado ao último, certo? Na regrinha do artigo 71 do Código Penal, certo? Crime continuado. A proposta de suspensão condicional do processo não foi aceita pelo réu. Tá? Então, artigo 89 da Lei 90/99 de 95 entrou na jogada. Após regular a instrução, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente e sendo Jorge condenado a pena de 10 meses de detenção. Pena base no mínimo legal aumentada de 2/3 em razão da continuidade delitiva, substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos. Intimado da decisão, responda na condição de Jorge aos itens a seguir. Então vamos lá. Temos aqui um problema em razão, primeiro, da constituição do crime, esquecendo a ideia do estado de necessidade. Temos aqui, né, a ideia de esquecer que esse crime é um crime habitual. Traduzindo, é no somatório das condutas que você tem o crime. Então, quando eu falo de exercício ilegal, o exercício dentro da elementar, que compõe o tipo penal, exige repetição de conduta para que, no conjunto delas, você tenha um crime. E não crime como se tivesse ou fora repetido nesse contexto do crime continuado que não foi, para ter a exasperação da pena como versa a regra do artigo 71. Tá? E nesse caso, perceba, né, que se usou aqui um critério um pouco pesado. Dito isto, vamos construir aqui a ideia de resposta com base nas perguntas. Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Jorge? Já traçamos linhas. Em caso da manutenção da condenação, qual argumento poderá ser apresentado para questionar a capitulação realizada, a pena aplicada? Justifique. Letra A. Existe argumento a ser apresentado, tá? Em busca da sua absolvição. O conceito de crime pela doutrina majoritária, fato típico, ilícito e culpável. Beleza. Para a conduta ser típica, exige-se habitualidade. Último ponto que trouxemos aqui. Ao longo de um ano, os atendimentos foram realizados sem autorização, porque ele não tinha, né, diploma para tal. Porém, foi repetido e a gente destacou no enunciado a situação de emergência. Então, nesse caso, a conduta narrada seria típica de acordo. Ok. Porém,
escrevemos em letras garrafais a ideia do estado de necessidade, certo? Porque o enunciado deixou claro em todas as situações a urgência, né, da situação de saúde, tá? Então, nesse caso, temos excludente de ilicitude, tranquilo? Então, o artigo 24 do Código Penal está preenchido, tá? Perigo não gerado por ele, sem qualquer participação dele, perigo provindo de outra ordem ou de outra natureza que não seja um ataque humano, ele atuando para resguardar direito próprio ou de terceiro, e nesse caso foi de terceiros, e neste caso ele atuou para salvaguardar um bem, né, saúde, né, e vida de pessoas. Né? Então, neste caso, né, a questão da formação profissional, que foi colocada de lado, que é exigida, o sacrifício foi esse, versus salvar vidas e a vida foi salva, então, o que foi feito versus o que seria sacrificado, então, está pautado pelo artigo 24 ainda, tá certo? Então, né, salvou, né, perigo atual, né, terceiros, que não provocou por sua vontade e cujo sacrifício não era exigível na situação. Em razão disso, o advogado deve pleitear o reconhecimento do estado de necessidade e, consequentemente, a exclusão da conduta. Beleza. Em tempo, né, no que diz respeito, né, ao argumento para combater, né, numa apelação, né, esse contexto, a gente também falou. Tá? Não há concurso de delito, a natureza do crime é de ser um crime habitual. Tá? A acusação imputou 10 crimes autônomos, que não era, o crime é um só, né? Ou seja, exige situação de habitualidade para todos os atos. Então, apesar de ter havido 10 atendimentos médicos e técnicos, né, aspas, essas condutas reiteradas configurariam, em tese, o exercício ilegal da medicina, colocado, consequentemente, como um único crime, certo? Então, eu excluo essa ideia de continuidade delitiva e a gente toca aqui em possíveis argumentos, né, para se apresentar numa questão. Então, veja que a gente vai para a parte especial do Código Penal, vai para a parte geral e vai para um elemento conceitual, né, que está compreendido aí, né, dentro do enunciado que a gente pode trabalhar. Perceba que, inclusive, pega um crime que não é tão usual, tá? Mas é interessante, né, dos crimes contra a saúde pública, então a gente pode até ter outros dentro do contexto. O que importa é que a gente trabalhou conceitos da parte geral e da parte especial do Código Penal. Beleza, meu povo? Dito isto, vamos ver se a gente responde mais um aqui. Bora ver aqui a questão de Carla. Então foi por isso que eu usei o nome Carla da outra vez, não foi nem porque era Breno e Carlos. Eu acabei lembrando aqui, né? Sem querer, de Carla. Carla, funcionária de determinado estabelecimento comercial, inseriu em documento particular informação falsa acerca da data de determinado serviço que teria sido prestado pela empresa em busca de prejudicar direito de terceiro, sendo realmente a inserção da informação de sua responsabilidade. Então, o seguinte é 2 pontos. Preste atenção. Quando a gente fala dos crimes contra a fé pública, o falso, ele pode ser material, ou o falso, ele pode guardar relação com as ideias contidas no documento. E aí você tem o falso ideológico. Dito isto, senhores e senhoritas, é o seguinte: quando a gente vai falar da criação do documento, da composição dele, de tirar e criar ele do zero, né? A primeira pergunta que você tem que se fazer é: quem criou? Podia criar, não do sentido de possibilidade factual, mas de ter competência jurídica para isso. Exemplo: uma CNH emitida pelos órgãos de trânsito, certo? Então, o Certificado Nacional aí de habilitação para dirigir um veículo automotor terrestre, um carro, um ônibus, um caminhão, uma moto, etc. Ok. Então, Departamento de Trânsito, né, é que vai emitir tal documento. E aí uma determinada pessoa confecciona, portanto, criando ou modificando uma CNH original quando não poderia. Ou seja, ele não tinha competência para tal, não é funcionário do Detran e nem fez conforme os protocolos contidos no Departamento de Trânsito. Então você está falando de um falso relacionado à confecção do documento. É um falso material.
Agora, você pode estar diante de um processo em que quem cria o documento pode criá-lo. Por exemplo, o Detran pode criar o CNH. Mas vamos supor que você presta uma declaração que não corresponde às ideias verdadeiras de que deveriam constar no documento. Exemplo, dizer para o órgão de trânsito que você não precisa, professor, mas tem exame para constar, beleza. Não estrague o exemplo, só entenda o que eu quero explicar. Supondo que você e o Detran acreditassem em você quando ele perguntasse, você usa corretivo visual, óculos? Aí você dissesse, não, não uso. Porque você é uma pessoa muito esquecida, e aí a probabilidade de você esquecer os óculos em casa, e aí você, numa blitz, o oficial de trânsito perguntar pelo seu óculos, e você, né, com aquela cara, né, de bunda, olhar para ele e dizer, eita, eu esqueci, ele vai dizer, beleza, tá aqui a multinha para você, tá? Então você mente. Aí o órgão de trânsito emite o documento, mas esse documento vai constar uma informação que corresponde à realidade? Não. Então a ideia contida no documento é falsa. Então você tem uma falsidade ideológica. Deu para entender agora? Beleza. Dito isto, veja só. Quem podia criar o documento era Carla. Era a responsabilidade dela. Beleza. Ela criou um documento de maneira equivocada. Ela podia criar, mas criou um documento, né, de forma em que, e aí neste caso, né, com a intenção de prejudicar direito de terceiro, inseriu informação falsa. Beleza. Descobertos os fatos pelo superior hierárquico de Carla, foi apresentada notícia crimes em desfavor da funcionária, que veio a ser denunciada como incursa nas sanções do artigo 298 do Código Penal, que é falsidade de documento particular. Se fosse documento público, era o 297. E falsidade ideológica, professor, 299 do Código Penal. Beleza? Beleza. Caminhemos. No momento da citação, o oficial de justiça compareceu ao endereço fornecido pelo Ministério Público, sendo que constatou, na primeira vez, que foi o local que Carla lá residia, mas que estava se ocultando para não ser citada. Então, a questão, ela vomitou na sua face um ponto importante. Ela estava se escondendo para não ser encontrada. Beleza? Grave isso. Se esconder para não ser citada é uma coisa. Outra coisa é você não saber o paradeiro e não ter notícias da pessoa. Vou repetir. Uma coisa é, o seu paradeiro é certo, mas você se oculta para não ser citado, ou intimado. Ou é incerto o seu paradeiro, não se sabe onde você está. Beleza? Beleza. Frisei e reforcei. Continuando. Diante disto, certificou para tal fato e foi determinado a citação por edital pelo magistrado. Então temos aqui um erro. Tá? Por quê? Porque isso aqui é para quando não sei o paradeiro. Para quando o indivíduo que é para ser citado ou intimado, né, ele se oculta, você tem uma outra solução. Qual é a outra solução, Renato? Citação por hora certa. Beleza? Então, Carla é informada do teor do edital por uma amiga que trabalhava no Tribunal de Justiça e procura você como advogado para prestar assistência. Responda na condição de advogado de Carla, considerando apenas as informações expostas aos seguintes questionamentos. Vamos lá? Quais foram o questionamento? Não sei. Eu acabei pulando o questionamento. Mas vamos lá. Provavelmente argumento de direito material e de argumento de direito processual. Beleza? Foi mal aí, eu esqueci de colocar as perguntas aqui. Vamos trabalhar as teses que a gente já apontou. Normalmente as questões apresentam-se dessa forma, certo? É um modelo padrão de pergunta. A diferença é que você pode ter aí, senhores e senhoritas, uma pergunta mais longa, mais comprida, mas que no final vai falar um argumento de direito material ou argumento de direito processual, tá? Então normalmente é assim. Às vezes vem invertido. Vem primeiro para você abordar a questão processual e depois a questão de direito material. Massa? Vamos lá. Então, a citação de Carla não foi válida, pois a citação por edital é cabível quando o denunciado está em local incerto e não sabido. Não tem notícia do paradeiro dela. Não é o caso.
O oficial de justiça confirmou que Carla residia no endereço informado ao Ministério Público, tá? E disse que ele estava apenas se ocultando. Então, neste caso, senhores e senhoritas, tem que ser usado o quê? A citação por hora certa. Tá? Artigo 362 do CPP está aí para você. Tá? Ele tem que comparecer mais vezes. Só que ele ficou com preguiça de voltar lá, então temos aqui um argumento favorável para ela neste sentido, um argumento de natureza processual. E de direito material. O crime em questão é o crime de falsidade ideológica do 299. Olha aqui a explicação. Se ela fez inserir, a responsabilidade era dela, ela fez inserir informação falsa. Então, o documento quem podia emitir era ela. Quem tinha a responsabilidade de fazê-lo era ela. Era um documento de natureza particular, só que a informação inserida era falsa. Aqui, ó. Informação falsa. Falsidade de ideia. Falsidade ideológica. Beleza? Bom, e que tem uma pena mais branda do que o crime imputado. O documento é falso em relação ao seu conteúdo, não em relação à sua forma. Não houve falsificação do documento particular com sua alteração ou elaboração por quem não deveria. Tá? Pelo contrário, Carla é responsável por preencher o documento que, quanto à forma, era rígido. Todavia, inseriu informação falsa. É falsidade ideológica. A tipificação está errada. Beleza, meu povo? E aí, senhores e senhoritas? Professor, se o senhor tiver que dar dicas, poderia dar mais alguma? Pois não. Vamos lá. Senhores e senhoritas, tá? Veja só. No que diz respeito, e fazendo aqui um caminho para vocês no Código Penal, tá? Os arrependimentos. Não esqueçam deles, tá? Arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Se o arrependimento ele é eficaz, é porque houve sucesso no arrependimento. E normalmente você vai encontrar uma questão que possivelmente envolva, o exemplo mais corriqueiro e comum, tem relação com o artigo 121 do Código Penal, homicídio. Ok? Beleza. Então, A realizou conduta com o intento de matar B. Porém, arrependido, antes, evidentemente, veja o que eu vou falar, é óbvio, antes da consumação. E encerrada, esgotado, botar esgotado é melhor. Esgotado os meios de execução executados os meios de execução, senhores e senhoritas, há que é agora uma direção oposta. Se ele estava se direcionando à morte, ele agora vai caminhar no sentido oposto, portanto, à vida. E o arrependimento ele é eficaz se A salva a vida de B, levando B a um hospital, B é atendido e sobrevive. Neste caso, qual é o brinde? O prêmio estabelecido no artigo 15 do Código Penal é desconstituir a tentativa de homicídio e ele só vai responder pelos atos até então praticados, ou seja, o que eu posso considerar que está consumado. E o que é que está consumado? Os ferimentos em B, tá? Ferimentos que vão possivelmente estar configurados como lesão corporal. E a questão vai ter que dar algum indicativo, né, para poder talvez indicar qual tipo de lesão seria. Senão, você só menciona a lesão corporal genericamente falando. Quando se fala de arrependimento posterior, aí você tem relação agora com crimes patrimoniais. Patrimônio. E lembre-se que para você usufruir do instituto do artigo 16 do Código Penal,
não pode ter sem a conduta, o ato é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se é um crime contra o matrimônio, professor, eu posso levar em consideração, portanto, um furto, um estelionato, ok. Mas se for roubo, não se aplica, porque é elementar do tipo, tem a violência ou grave ameaça à pessoa, ok? E neste caso, tá certo? Para você ter a causa de diminuição de pena, você tem que se lembrar que deve haver a restituição integral, não é parcial. Restituição integral ou reparação integral. Se eu furtei um celular que custa R$ 1.500, devolvo o celular tal qual, ok. Ou vendi o telefone celular e dou a grana, desde que equivalha-se ao valor do telefone completo, tá certo? O valor venal à época, ok. Beleza. Não pode haver restituição parcial. E tem prazo, o momento até o oferecimento da denúncia. Beleza? Tranquilo. Caminhando. Falamos, dentro do artigo 23 do Código Penal, do estado de necessidade. Você sabe que tem outros muito comuns. O mais comum é a legítima defesa, que nesse caso vai trabalhar com uma ideia de um perigo iminente, que é o quase agora. Iminente, que é o quase agora, certo? E o agora, o atual. Contra ataque humano e aí, esse ataque humano ele é injusto. E aí você pode reagir. A reação contrária a esse ataque humano, tá? Ela tem que ser ponderada, né? A necessária, suficiente para repelir a injusta agressão. Não esquecendo nenhum de vocês sobre a possibilidade de cair em prova, o que, Renato? O excesso punível. Excesso punível é quando João, iniciando uma atuação em legítima defesa em desfavor de Pedro, seu agressor, Pedro encerra a sua ação. Ou seja, a injusta agressão, Pedro parou. Ficando claro o momento em que ele diz que parou, desistiu. Não quero mais, perdi. Aí, neste caso, tá? Foi João que eu falei, João, neste caso, continua, né? E aí, neste caso, ele passa a ser o agressor, respondendo então pelo excesso por ele praticado. Vamos supor que ele estava lá com um pedaço de porrete, um pedaço de pau, e aí deu uma paulada a mais e quebra o braço de Pedro. Neste caso, tá certo? Essa ação, após encerrada, repelida a injusta agressão, se repeliu a injusta agressão, não existe mais injusta agressão. Então agora, se João continua atacando, o agressor é ele. Tranquilo? Beleza. Outros pontos que podemos abordar aqui e lembrar para vossas excelências. Vou apagar isso aqui, tá? Porque aqui, de novo, são só rabiscos para a gente caminhar para o encerramento. Senhores e senhoritas. Tá? Incidente de sanidade mental. Artigo 149 do CPP. Estamos dentro do processo penal, mas para caminhar para a hipótese do artigo 26 do Código Penal, certo? Que o argumento pode ser você questionar uma possível sentença penal condenatória
ok? Em razão de um indivíduo que ao tempo da ação e da omissão era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito das suas ações ou de se portar de acordo com esse entendimento, porque é portador, né, de uma ausência de desenvolvimento mental, tá, ou por um retardo mental. Artigo 26 do Código Penal, eu estou no caput. Se ele é diminuído, você tem um semi-imputável. Aí você tem uma redução de pena, ok? Beleza. Só que o juízo, primeiro ponto, para dar continuidade, se é levantado esse incidente, tá, ele tem que ter um laudo que vai apontar, de novo, para a configuração disso aqui, você tem um critério que ele é biopsicológico. Como assim, Renato? Um determinado indivíduo, João, ele tem que ser portador da patologia X, por exemplo, esquizofrenia paranoide, tá? E no momento da ação e da omissão, tá? Então, ação, omissão, vai se perguntar sobre o grau de lucidez dele. Ou seja, no dia 2 de junho de 2026, às 15 horas, foi reportado que João agrediu Paulo. Bom, o questionamento que precisa ser preenchido, tá, é se neste momento aqui ele gozava de lucidez. Porque ainda que ele seja detentor da patologia, se ele gozava de lucidez, portanto, ele poderia, né, ao entender que essa conduta, vamos falar, artigo 129 do Código Penal, né, ela é ilícita, ele consegue controlar as pulsões dele para não agredir Paulo. Mas vamos supor que, por ser detentor dessa patologia, neste momento, ele teve um surto psicótico e foi por isso que ele agrediu Paulo, justificando, portanto, a aplicação não de uma sentença penal condenatória, mas de uma sentença penal absolutória imprópria para a aplicação de medida de segurança. Artigos 96 a 99 do Código Penal. Beleza, meu povo? Dito isto, a gente vai, né, agora encerrar o nosso bate-papo, até para não ficar mais longo do que deveria, certo? A gente trouxe aqui vários pontos, vários argumentos. Comecei conversando fora do Código Penal, chamando a atenção para alguns pontos e outras leis. Vim para dentro do Código Penal e para o Código de Processo Penal. A gente caminhou por aqui, por esses diversos pontos, certo? Outros pontos serão conversados com vocês ao longo da semana, então amanhã meu patrão Giovanni vem ao vivo com vocês aqui, quinta-feira também, sexta-feira eu volto com ele ao vivo, trocar uma ideia com vossas excelências, certo? Se você não me segue nas redes sociais, pode seguir, se quiser mandar um direct para mim de alguma sugestão, que eu dei uma dica lá pelo Instagram, de algum ponto, de alguma coisa que você acha que está meio temerário para você entender, pessoal, né, dá uma dica aí sobre tal assunto, aí eu posto lá um videozinho mais curto que você possa, né, de alguma forma, né, sossegar o seu coração para essa etapa final. Tranquilo, meu povo? E aí, hoje, terça-feira de carnaval, tá certo? Carnaval já está acabando aí, amanhã, quarta-feira de cinzas. Para a galera que está brincando aí na ativa e você que está estudando aí indiferente, que dia amanhã é dia de quê? De trabalhar metade do dia, para quem vai trabalhar meia jornada, e estudar a maior parte do tempo possível e treinar mais. Quinta-feira de novo, sexta-feira de novo, sábado um pouquinho só, depois descansar e domingo ir para o combate. Beleza, meu povo? Forte prazer estar aqui com vocês. Continue na nossa programação ao longo da semana. Nos vemos em breve ao vivo. Forte abraço, a gente se vê.